Bom dia, queridos, amados do meu coração. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nesta manhã. Que possamos ser cheios de fé e ousadia como Pedro nesse devocional de hoje. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E vamos hoje falar sobre a ousadia, a fé e a coragem de Pedro. Muitos falam, né? Dizem que Pedro teve pouca fé. Tipo assim, até na Bíblia o próprio Cristo fala, né? Pedro, homem de pouca fé, né? Porque ele afundou ali. Mas nós vamos prestar bem. Pedro foi muito ousado e teve muita fé, né? Porque os outros discípulos nem do barco saíram. Ficaram ali no barco, achando, né, aqui eu estou protegido, daqui eu não saio, daqui eu não corro, não vou sair para não correr risco nenhum. Mas eles deixaram de viver o sobrenatural de Deus na vida deles, né? Porque Pedro, mesmo afundando, ele viveu uma experiência extraordinária, né, com Cristo. Ele viveu o sobrenatural de Cristo na vida dele, porque ele não teve medo de sair do barco, ele não teve medo de sair daquela zona de conforto, né, daquela proteção, entre aspas, porque o barco estava balançando, estavam no meio de uma tempestade. Mas os outros discípulos ficaram confortáveis ali. Não queriam sair do barco e assim não saíram, mas também não viveram o sobrenatural de Deus, né? Nessa passagem aqui de Mateus 14, 28 e 29 fala, né? Que na verdade aqui tem um resumo, não vai dizer tudo, mas essa passagem mais completa fala que os discípulos estavam no barco no meio do mar, numa noite de uma tempestade muito grande, de ventos fortes, de ondas agitadas, e eles ali, com medo daquela tempestade toda, avistaram alguém no mar, né, e até acharam que era fantasma, mas Pedro, com toda a sua coragem e ousadia, disse: Senhor, se és tu, pede-me para eu ir até o teu encontro, né, para eu ir ao teu encontro. E o Senhor falou para ele: vem. E ele, com toda a fé, coragem e ousadia, desceu do barco e foi caminhando sobre as águas. E o tempo que ele estava olhando para Jesus, sem tirar os olhos de Jesus, ele estava ali dando os passos. Mas quando ele começou a sentir o vento e olhar ao seu redor, ele desviou o olhar de Jesus. E quando ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. E na nossa vida é assim, queridos. Se nós estivermos passando por uma tempestade, uma tribulação muito grande, mas nós estivermos olhando para Cristo, fixamente para Cristo, sem desviar o nosso olhar para a direita nem para a esquerda, nós vencemos, passamos atravessando o mar sem afundar. Mas se nós olharmos as dificuldades, as adversidades, o problema, ficar vivendo ali dentro do problema, não só passar por ele, nós não vencemos a batalha, nós afundamos, né? Tá certo que se a gente afundar, tem Cristo com as suas mãos poderosas para nos tirar do fundo do mar, nos sustentar. Mas, queridos, nós não podemos deixar de olhar para Cristo no meio da tempestade, no meio das adversidades. Fique sempre com o seu olhar fixo em Jesus, para você não afundar. Mas, queridos, Pedro foi de muita fé, né? Quero ver quem ia ter coragem de sair do barco no meio de uma tempestade. É isso que nos faz viver. A fé, a ousadia, a coragem nos faz viver o sobrenatural. Né? O nosso título de hoje, devocional de hoje, fala assim: uma vida acima da média, né? Que quando nós temos fé e ousadia, nós vivemos sim o sobrenatural de Deus e vivemos acima da média. Saímos da zona de conforto para viver algo muito maior, né? O sobrenatural de Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje, que fala assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu,
se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 28 e 29. Meu Deus, vou ficar sem bateria, queridos. Deus não tem filhos favoritos. É preciso entender isso. Há uma vida sobrenatural à disposição de cada um de nós, mas nem todos acabam acessando. A passagem que lemos fala sobre algo sobrenatural que ocorreu na vida de Pedro. Certa madrugada, enquanto estavam no meio do mar, Jesus apareceu aos seus discípulos andando sobre as águas. Diz o texto que Pedro, vendo que era Jesus, foi tomado por uma fé totalmente diferente dos demais tripulantes do barco. E aprendo com Pedro que para viver o sobrenatural é preciso apenas duas coisas: reconhecer Jesus e querer estar junto dele. É possível afirmar isso, pois quando temos intimidade com Deus, abrimos as portas para o impossível. O que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? Eu convido a uma nova vida que vai além dos sonhos que a sua mente é capaz de alcançar. Uma transformação e mudança que somente Jesus pode proporcionar em sua história. A partir de hoje, seja ousado e cheio de fé, como Pedro. Dê um passo em direção a uma vida de intimidade com Jesus e esteja pronto para viver grandes milagres. Querido, estou com pouquíssimas bateria, então vou resumir tudo aqui, né? Acabar rapidinho, devocional. Mas a nossa frase do dia de hoje fala assim: não desista daquilo que Deus não desistiu. Então, querido, seja forte, valente, ousado, tenha fé, não desista dos seus sonhos, projetos, objetivos, né? Porque o Senhor não desistiu. O Senhor está ali esperando você dar o passo, né? O primeiro passo, sair do barco para andar sobre as águas, que Ele sim vai te sustentar ali sobre aquelas águas. Mas é necessário que você seja ousado, tenha fé e saia do barco para ir encontrar com Cristo. A nossa palavra-chave de hoje é intimidade.